Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mapa do Neymar, do jogador de futebol Neymar. Então, aqui uma sugestão da nossa seguidora aqui do canal, a Pami. Bom, vamos lá, vamos olhar aqui esse mapa do Neymar, entender um pouquinho melhor, tá? Esse mapa aqui, ele é um mapa bem pontual, como vocês podem ver, né? O desenho dele, a gente já vê que é um desenho bem, eu digo minimalista, né? E esse mapa é um mapa bem saturnino. Então ele é aquariano, né? O Sol em Aquário, Mercúrio em Aquário, Saturno em Aquário. Nó do Norte, Vênus, Urano, Netuno, Marte em Capricórnio, Lilith também em Aquário. Então, muita regência de Saturno aqui, muita energia de casa 2, muita energia de casa 2, Vênus na 2 aqui, dinheiro, 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 dinheiro. A gente vê aqui uma pessoa com uma energia financeira aqui forte, né? O Capricórnio na 2 assim, ele dá uma segurança financeira muito grande. Sim, tem muito trabalho envolvido aqui, sim. Trabalho aqui em todos os sentidos, tá? Porque aqui é um trabalho administrativo para fazer o dinheiro acontecer, fazer render, fazer se multiplicar. E aí, claro, né, aqui a gente não vai entrar em pormenores aí da vida pessoal do Neymar, mas a gente sabe, enfim, né, que ele tem muito dinheiro. Mas a questão aqui tem muito trabalho envolvido em muitos sentidos, em muitos níveis, para fazer essa fortuna se manter e se multiplicar, tá? O Capricórnio, ele trabalha para isso. Então aqui é um mapa muito focado nisso, um Plutão aqui em Escorpião, ó, conversando com todos esses Capricórnios aqui, poder, dinheiro, é um mapa de poder e é um poder financeiro, tá? De cara a gente vê isso aqui. Um ascendente Sagitário com Júpiter em Virgem lá na 10. Trabalho, tem muito trabalho, é um mapa de trabalho esse mapa aqui. Só que o Júpiter, o ascendente em Júpiter, é um Júpiter retrógrado, no signo de Virgem, muita energia de casa 3 também, né? Então, Sol na 3, Mercúrio na 3, Saturno na 3. A casa 3, ela vai dar uma quebrada nessas terras todas aqui, tá? Então, sim, é um mapa de trabalho, um mapa aí é, né, de foco, de dedicação, sim. Só que a casa 3 ela balança, né? A casa 3 ela é uma casa de ar, ela é uma casa de entorno, ela é uma casa que se deixa interferir muito pelo entorno, se deixa interferir pelas situações do meio em que a pessoa se encontra. E aí ela é uma casa que, em algumas situações, a depender da fase de vida da pessoa, ela pode, às vezes, levar a pessoa para caminhos que podem não ser tão legais. Sim, ao mesmo tempo, ela abre muitas possibilidades, ela abre todas as possibilidades. Esse mapa aqui é um mapa de poder em relação a muitas coisas, sim, principalmente financeiramente falando, mas isso abre muitas portas. E essa é a questão aqui. O dinheiro aqui, unido com essa energia de casa 3, eu posso tudo o que eu quiser. Eu posso ir para todos os caminhos que eu quiser. Tem tudo aberto para mim, tem tudo disponível para mim. Então eu vou precisar entender onde é que estão os meus parâmetros, né? E aí, se a gente for analisar, se eu pegar e olhar esse mapa assim, sem. Não sei de quem é esse mapa, por exemplo, né? O que eu iria dizer aqui? Que essa pessoa, para ela conseguir se firmar, para ela conseguir se focar, ela precisa de fé, ela precisa de Deus, ela precisa de parâmetros em relação ao que é correto, ao que é justo. Olha o Júpiter em Virgem aqui. Ela precisa olhar para aquilo que dá os melhores resultados, escolher os caminhos que dão os melhores resultados.
Senão ela se perde aqui na casa 3. Tá? Senão ela se perde na 3. Ele tem uma lua em peixes, né? A 0 de peixes. A Juno do ladinho da lua, na sequência a Eros. Aqui é uma pessoa super sentimental, bem emocional, que vai querer, que gosta de estar em família, que vai querer ficar em família, que vai gostar dessa atmosfera do lar. E talvez é esse o ponto aqui que no mapa dele pegue num sentido de dar uma balanceada, que dar uma equilibrada nessa energia toda aqui de posso tudo que eu quiser, posso tudo o tempo inteiro. Não, essa lua em peixes aqui não é bem assim, tá? Não é bem assim. E uma lua 0 de peixes, ainda mais na casa 4, a gente vai ter uma pessoa aqui carente, né? Uma pessoa com carência emocional muito grande. Muito grande. Até ela resolver isso dentro dela, talvez ela se sinta perdida, ela se sinta desnorteada, ela se sinta, né? E é isso, assim, aqui a gente tem que entender também que. E aí não é só o Neymar, né? É qualquer pessoa pública. O que chega para nós é um recorte, é uma imagem, é um cenário, né? Não é a vida de fato da pessoa como é. Agora, com um sol de casa 3, sendo uma pessoa pública, dificilmente a gente vai acessar uma imagem do Neymar diferente daquela que a gente já vê. Que é uma energia, assim, é uma sensação de uma pessoa que tá sempre na brincadeira, parece que leva as coisas na brincadeira, parece que leva as coisas de uma maneira meio. Não leva nada a sério. Só que a gente também precisa entender que isso é uma imagem. É uma imagem, e tudo bem, né? A pessoa pública, ela precisa pensar nisso, né? O que ela vai entregar para o público é uma imagem. E talvez aqui essa imagem aqui que chega até nós, me parece, isso que eu falei, me parece que isso não vai ser muito alterado, tá? Não vai ser muito alterado. Essa energia meio. Tem uma coisa meio irreverente, e até eu já vi algumas entrevistas do Neymar, assim, em aleatórias, né? Em programas aleatórios também. E ele tem mesmo, assim, essa pegada, assim, meio brincalhão, né? Uma coisa, assim, bem irreverente mesmo. Tá sempre rindo, né? Isso aqui é bem Casa 3. Mas ele é uma pessoa super criativa, ele é super criativo, ele é super focado e dedicado, ele tem essas habilidades dentro dele, só que ele vai ter essa questão da imagem aqui muito forte, tá? Porque é isso, assim, o Sol em Aquário, ele tá em exílio, né? Porque a casa do Sol é Leão. A casa do Sol é Leão. Então, o Sol em Aquário, a pessoa, ela não dá muita importância, vamos colocar assim, tá? No primeiro momento. Ela não dá muita importância para a imagem que ela passa. Pelo contrário, eu diria que assim ela quase assim, ela dá uma importância invertida, assim. Ela quer parecer uma outra coisa. Ela quer parecer uma outra coisa. E às vezes é justamente por ela criticar tanto essa questão da imagem. Tá? Parece meio complexo isso aqui, e é mesmo, tá? Mas o aquário, ele tem um pouco isso, assim, de é, querer parecer uma coisa que ele não é, só para dar uma criticada nessas questões de imagem, tá? Tem um pouco isso. Tem uma rebeldia, né? Tem uma rebeldia genuína aqui do aquário, né? Nata. E isso vai estar muito presente
na personalidade do Neymar. Mas assim, o ascendente Sagitário também vai ter isso, também vai ter esse aspecto brincalhão, mas no fim das contas, ele ganha com tudo isso. No fim das contas, ele ganha com toda a mídia em volta dele, com tudo que é falado sobre ele. E é meio que isso, sabe? Esse mapa aqui, ele é meio que falem mal, mas falem de mim. Falem o que vocês quiserem, mas falem de mim porque eu estou ganhando com isso. Olha os Capricórnios aqui. Então, assim, às vezes, né, eu tenho a sensação que as pessoas ficam ali em torno da imagem dele, tipo, nossa, por que que ele faz isso? Por que que ele, né, será que ele não percebe que isso daqui a pouco tá estragando a imagem dele, né? Ele não tá preocupado com isso. Eu diria que ele não tá preocupado com isso, ele não. E se em algum momento ele for levar a coisa mais a sério, ou for, né, enfim, sair um pouco dessa imagem que ele acabou criando, em torno dele, ou que a mídia acabou criando, né? Porque no fim das contas é isso, né? Acho que é uma união aqui no caso, né? É dele e é da mídia e daquilo que a gente acessa, né? Sobre ele. É, isso aqui, no momento que, se em algum momento ele for ter um outro tipo de atitude, uma outra, for sendo criada uma outra imagem sobre ele, me parece que também vai estar atrelado a esse, é, o que que eu ganho com isso? O que que eu ganho? E na verdade aqui assim, me parece que a intimidade de fato dele, aquilo que ele vive fora dos holofotes, ninguém acessa. Ninguém de fato acessa, sabe? Aquilo que chega até nós é só uma fagulha daquilo que ele vive. Só que, claro, que se em algum momento, e tenho a sensação que em algum momento isso se dissipa, tá? Isso se dissolve com esse Júpiter em Virgem aqui na 10. Isso aqui é muito talento, tá? É uma pessoa talentosa. É uma pessoa talentosa, é uma pessoa inteligentíssima. É um mapa de uma pessoa super inteligente e que parece que faz as coisas brincando. Mas tem muito trabalho aqui. Tem muita inteligência, tem muita estratégia. Muita, 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 muita estratégia. A imagem que é pintada dele, ela é isso, ela é uma imagem pintada. Só que ele acaba ficando, olha o Sagitário, acaba ficando meio demais, meio over. Acaba às vezes, sabe, a imagem acima daquilo que importa, acima do resultado, acima né, da ação prática. Só que ao mesmo tempo, se tirar essa parte da mídia, da imagem, né, de todo o contexto que tem em volta dele, a sensação aqui para esse mapa, para esses aquários aqui, esse contexto desse mapa é uma sensação de inexistência. É uma sensação de inexistência. Então, talvez em algum momento isso seja modificado, isso seja, né, assim, aconteça um amadurecimento, né, como acontece com todo mundo, em menores ou maiores graus, em determinadas situações ou em outras, tá? Mas assim, aqui é uma sensação de se não tem todo esse bafafá,
a pessoa ela tem a sensação que ela não existe. Então isso é necessário, sabe? E aí é isso, aqui como já falei em vários outros mapas que eu fiz a leitura, mapas de famosos, né? A gente tem que lidar com a obra da pessoa e não tentar chegar lá nas intenções íntimas da pessoa, porque isso a gente não tem como saber de verdade. É só um andar em círculos ali, porque não. Mas aqui, essa lua em peixes, dentro da casa 4 esses aquários aqui, esse contexto desse mapa é um mapa de uma pessoa muito carente. Uma pessoa assim, carente mesmo, carente, emocionalmente carente, carente de atenção, e que sem todo esse ruído, sem todas essas interferências, a pessoa tem a sensação de inexistência. Então, é, tudo isso que gira em torno dele, toda essa imagem construída, é como se fosse a estrutura dele. Ele é feito disso neste momento, tá? Isso é importante. Neste momento. Porque todos esses aquários na casa 3 têm habilidades e possibilidades infinitas de se reinventar e de se modificar. Então, não se assustem se em algum momento essa imagem criada sobre o Neymar e todo esse entorno criado aí sobre ele, isso se modifique completamente e a gente veja ele num contexto completamente distinto, assim, completamente de, assim, nossa, sabe? A sensação que eu tenho olhando esse mapa é que ele vai tomar um rumo completamente fora das nossas expectativas, assim, fora das expectativas do que se tomaria um rumo de um jogador de futebol, totalmente fora, totalmente fora. Assim, não consigo nem dar um palpite do que seria isso, sabe? É um mapa muito surpreendente. Muito, muito surpreendente, porque como eu falei, é muito inteligente esse mapa aqui. É um mapa bem específico, é um mapa muito antenado, é um mapa muito ligado. Não é um mapa de alguém que tá assim, aleatório, só deixando ver o que acontece. Não, 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 não. A gente ainda vai se surpreender com o desfecho que a gente vai observar acontecendo aí na vida ou na imagem que foi criada aí do Neymar. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre esse mapa do Neymar. É isso.